Você sabia que uma das celebrações mais populares no mundo, repleta de cor e diversão, oculta raízes em rituais sombrios e sacrifícios antigos? O Halloween, hoje amplamente reconhecido pelos doces e fantasias que encantam crianças e adultos, guarda uma história muito mais obscura do que a maioria das pessoas imagina. À medida que se aproximam as festividades, é essencial refletir sobre o que realmente estamos celebrando. Descubra neste vídeo por que essa festa, aparentemente inofensiva e cheia de alegria, pode ter implicações espirituais além da imaginação e do que se pode ver à superfície. Compreender a origem verdadeira do Halloween não é apenas uma questão de curiosidade histórica, mas também de discernimento espiritual, especialmente para as famílias cristãs que buscam um entendimento mais profundo sobre suas crenças e valores. O Halloween, que se consolidou como um fenômeno cultural contemporâneo, originou-se entre os antigos celtas na Europa, mais especificamente na Irlanda, Escócia e Gales. Este feriado teve início com o Festival de Samhain, uma celebração que marcava a passagem do tempo da luz para o tempo das trevas. Durante essa época do ano, acreditava-se que o limite entre o mundo dos vivos e o dos mortos se desfazia, permitindo que espíritos vagassem livremente entre os dois reinos. Os druidas, que eram sacerdotes e líderes espirituais da cultura celta, conduziam rituais nas colinas, acendendo fogueiras e realizando sacrifícios em busca de proteção e favor dos deuses. Os aldeões, temerosos da escuridão, apagavam suas próprias fogueiras e se disfarçavam com peles de animais e máscaras para não serem reconhecidos pelos espíritos vagantes. Com a chegada dos missionários cristãos às terras celtas, a Igreja adotou uma estratégia de adaptação cultural para facilitar a transição dos povos pagãos ao cristianismo. O Dia de Todos os Santos foi movido para coincidir com a véspera de Samhain, que passou a ser conhecida como Halloween. No entanto, as antigas tradições pagãs mantiveram suas influências e sobreviveram, evoluindo até serem absorvidas pelo comércio, especialmente na América, onde o Halloween se consolidou como uma data cheia de entretenimento, lucro e uma variedade de celebrações que atraem pessoas de todas as idades. Mas qual é o impacto espiritual desse festival tão popular? As Escrituras nos ensinam a evitar práticas ligadas ao ocultismo e às trevas. Deuteronômio 18:10-12, por exemplo, alerta sobre rituais que envolvem invocações, feitiçaria e práticas que se opõem aos princípios divinos. Enquanto muitos encaram o Halloween como uma oportunidade para diversão, doces e fantasias criativas, vale a pena refletir. Até que ponto tradições aparentemente inofensivas podem influenciar nossa vida espiritual e a de nossos filhos? As consequências de ignorar esses aspectos podem ser mais profundas do que se imagina. Explore essas questões conosco e descubra o que a Bíblia diz sobre discernimento, proteção espiritual e a importância de estar ciente das tradições que escolhemos celebrar. Ao fazermos escolhas conscientes, podemos garantir que nossas celebrações estejam alinhadas com nossos valores espirituais, promovendo um ambiente de paz e segurança para nossas famílias. Portanto, ao celebrarmos o Halloween, que tal refletirmos sobre a verdadeira essência desta festa? Vamos buscar um entendimento mais profundo e fazer escolhas que honrem a nossa fé e proteção espiritual. Além disso, a história do Halloween não é apenas uma reflexão sobre práticas pagãs e suas origens sombrias. É também uma oportunidade de dialogar sobre a natureza da celebração e suas implicações para nossas vidas modernas. À medida que a sociedade se afasta cada vez mais de suas raízes espirituais e religiosas, eventos como o Halloween podem se transformar em um símbolo de como a cultura contemporânea frequentemente reinterpreta e modifica tradições, muitas vezes sem considerar seu significado original.
Neste contexto, é fundamental analisar como as festividades de Halloween evoluíram ao longo do tempo. As festividades modernas são frequentemente caracterizadas por festas extravagantes, decoração de casas, desfiles e uma avalanche de doces que inundam as lojas. No entanto, essas práticas podem obscurecer a origem e o significado do que está sendo celebrado. Por trás de fantasias alegres e de uma atmosfera festiva, esconde-se uma tradição que, em sua essência, era cercada de medo e superstição. As famílias cristãs, em particular, devem considerar as mensagens que estão transmitindo aos seus filhos ao participarem dessas celebrações. Ao focar apenas na diversão e nos doces, pode-se perder a oportunidade de ensinar sobre discernimento, responsabilidade e a importância de permanecer fiel às suas crenças. Como cristãos, temos a responsabilidade de discernir entre o que é divertido e o que pode ser espiritualmente prejudicial. Isso nos leva a refletir sobre a mensagem que estamos passando e como ela se alinha com os ensinamentos de Cristo. Além disso, ao examinarmos a origem do Halloween, é importante reconhecer as diferentes maneiras pelas quais ele é celebrado ao redor do mundo. Em muitos países, o Halloween se mistura com festividades locais, resultando em uma variedade de costumes e tradições. No México, por exemplo, o Dia dos Mortos celebra e honra os falecidos de maneira vibrante e alegre, misturando elementos de culto ancestral com a fé católica. Essa interseção cultural oferece uma perspectiva interessante sobre como a morte e o além são abordados em diferentes sociedades. Contudo, mesmo quando as celebrações são mais coloridas e alegres, o questionamento permanece: como devemos nos posicionar em relação a essas práticas? Para muitas famílias cristãs, pode ser mais apropriado criar novas tradições que se alinhem melhor com suas crenças e valores. Isso pode incluir festas de outono que enfatizam gratidão, a colheita e o tempo em família, em vez de se concentrarem nas tradições associadas ao ocultismo. A reflexão sobre o Halloween também nos convida a considerar a importância da oração e da proteção espiritual. Oração é uma prática poderosa que pode ajudar a fortalecer nossa fé e nos proteger das influências negativas. Ao orarmos, pedimos a Deus que nos guie e nos mantenha afastados de práticas que possam nos afastar dele. Por isso, é vital que as famílias se unam em oração durante essa época, pedindo discernimento e sabedoria em suas decisões sobre como celebrar. Por fim, ao abordarmos o Halloween, lembremos que, como cristãos, somos chamados a ser luz em um mundo muitas vezes envolto em escuridão. Em vez de simplesmente evitarmos as celebrações, podemos usar essas oportunidades para compartilhar o amor de Cristo, iluminando a verdade em meio a tradições que podem estar enraizadas em escuridão. Que possamos então transformar o Halloween em uma chance de testemunho e reflexão, promovendo uma conversa sobre fé, esperança e a luz de Cristo que deve brilhar em nossos corações.